E aí, Game Devs, tudo bom com vocês? Meu nome é Samuel Martins e hoje a gente vai começar uma pequena série de 2 episódios de como dar vida a animações de vocês dentro da Unity, né? A gente vai fazer a árvore de animações, a gente vai fazer o personagem andar, pular, correr, utilizando só animações 2D. Mas no caso, se você quiser utilizar uma animação própria sua ou baixar outra animação, a teoria por trás é a mesma, então você vai conseguir aplicar o que eu vou fazer para a animação que eu baixei para qualquer outra animação que você tiver aí. E a animação que a gente vai utilizar é essa Evil Wizard do itch.io. Vou poder deixar o link na descrição. E se você quiser saber mais sites para poder baixar animações, artes, música, vou deixar um linkzinho de um vídeo que eu fiz mostrando como agilizar o seu desenvolvimento de jogos, né? Pois vamos lá, vamos para Unity. No caso aqui, eu já tenho a parte de sprites, vocês não vão ter. Vocês criam a parte de sprites depois de criar um projeto em 2D. E aí eu já baixei o personagem, ele está bem aqui, e vou arrastar ele para cá. E pronto, a imagem já está dentro da Unity. Se a gente pegar e arrastar para cá, ela já está aqui. Só que existe esse problema, né? Porque a imagem, porque normalmente as animações que a gente baixa não são imagens separadas. É uma imagem com todas as animações prontas. Então aqui dentro da Unity a gente consegue quebrar essas animações. E como fazer isso? A gente pega aqui Attack, por exemplo. A gente vem aqui em Sprite Editor. E como fazer isso? Primeiramente, a gente tem que fazer um pré-tratamento da imagem, né? Por quê? Porque a configuração padrão da imagem começa como single. Ou seja, uma imagem em singular, só uma imagem. A gente tem que colocar em múltipla, para que a Unity saiba que a gente tem várias imagens dentro de uma foto. A gente vai colocar Filter Mode Point No Filter e Compression Quality None. Por que isso? Porque a gente quer que a imagem não perca qualidade. E essas duas opções aqui acabam diminuindo a qualidade um pouco dos pixels da pixel art. E a gente vem aqui no Sprite Editor, Apply, Slice. E a gente vem aqui em Grid by Cell Size. Aqui ele vai vir com 64 como padrão, mas no caso desse personagem é 250, 250. Ou seja, cada quadradinho do personagem, dessa animação do personagem, é 250 pixels por 250 pixels. E aí a gente pode pegar aqui o personagem, se vocês verem aqui no projeto, a imagem que estava sozinha se tornou várias imagens, que é justamente cada animação. E aí eu arrastei ela para cá e ela não apareceu. Por que ela não apareceu? Porque ela está no mesmo layer do background. Então para alterar isso é só colocar como 1 e ela apareceu aqui. Só que tem um problema, né? A animação está muito pequena. O que é que acontece? Se vocês perceberem, o quadrado da animação está bem maior do que esse quadrado da própria Unity. O quadrado da própria Unity, ele considera como padrão cada sprite 100 por 100 pixels. Para ajeitar esse problema, a gente vem aqui dentro da imagem que a gente fez e a gente coloca 250, porque justamente a nossa imagem tem... Cada frame da animação tem 250 pixels. Então a gente apply... Ela ficou menor, mas o quadradinho ficou mais proporcional à própria Unity. Então depois a gente vem aqui e aumenta a escala. Agora nós temos o personagem no tamanho aceitável aqui dentro. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui e mudar o nome para Character. E a gente tem que aplicar todas essas alterações que a gente fez para Attack 1 para todas as outras animações. Então a gente vem aqui, seleciona do início até o fim. E aí a gente pode mudar isso todos ao mesmo tempo. 255. Point No Filter, Normal Quality None, Apply. E aí, no caso, para poder quebrar a imagem, a gente tem que abrir o Sprite Editor e fazer isso para cada uma delas. Então a gente pega aqui, dá Slice. A sorte é que a Unity já salvou o tamanho anterior, que é 250 por 250, dá Apply. E agora aqui temos várias imagens, não temos só uma, né? Vou dar um pequeno corte aqui no vídeo para depois que eu terminei de fazer esse processo para todas as imagens. Pronto, com todas as imagens cortadas devidamente, a gente pode vir para o Character. E a gente tem que adicionar um novo componente para ele. Qual é esse componente? A gente tem que adicionar o Animator. O que é o Animator? O Animator é o componente que vai ter o Animator Controller. O Animator Controller é justamente a árvore de decisões das animações, para saber de que animação tem que pular para qual e todas essas coisas que a gente vai fazer nesse vídeo agora. Então, a gente vai criar aqui no Assets uma nova página chamada Animation. Já apertar com o botão direito, Create um Animator Controller. A gente vai chamar de Character Animator. E aí, ele automaticamente vai abrir a tela do Animator.
que ela justamente tem o end state, entry e exit. Depois eu vou dar uma explicada no que é cada um desses 3 itens que tem aqui dentro. Vamos dar uma reorganizada aqui dentro da Unity. Vou deixar isso aqui maior, que eu quero que vocês consigam ver melhor as alterações que eu vou fazer. E a gente vai adicionar uma nova janela também. A gente vai adicionar a janela da animação. Então a gente vem aqui em Window, Animation, Animation. Pronto, temos a janela da animação. Agora, a gente vai pegar, arrastar o controller para o personagem. Nesse momento, a gente pode já clicar aqui no Create, dentro da animação. Por quê? Porque a Unity identifica que a gente selecionou um personagem que tem um controller e ela já permite que a gente crie uma animação para esse controller. A gente vem aqui em Create. Ele vai... Se ele não entrar aqui na parte da animação, você pode vir aqui em Assets, animação por você mesmo. E aqui a gente vai criar a primeira animação do personagem, que vai se chamar Idle. E agora a gente pode vir aqui em Sprites, Idle, pegar e arrastar para cá. E agora, se a gente der play, o personagem aqui embaixo, ó, já começou a fazer animação. Se vocês perceberem, ele tem uma sobrazinha bem aqui. Essa sobrazinha sempre acontece quando você vai importar uma sprite nova para dentro da Unity. É um padrão da própria Unity, não tem muito o que fazer sobre isso. E aí, agora é só a gente organizar, né? Porque cada linha dessa é 1 milésimo de segundo e cada quadradinho desse é um frame da animação, ó. Se a gente for aqui, ó, a animação vai rodando. E eu quero que ela fique um pouco mais lenta, eu quero que ela tenha 20 segundos. Então pronto, agora está muito mais fluida porque eu aumentei o espaço de tempo, né? E aí eu vou mostrar para vocês mais uma coisa interessante. No caso eu vou utilizar a animação do Jump. Por quê? Porque algumas animações vai acontecer isso aqui, ó. Peguei aqui, arrastei. Dei play aqui para ver como é que ficou. Se vocês perceberem, a animação não está muito fluida. Por quê? Porque o tempo do primeiro frame para o segundo é de 1 segundo. Só que do último frame para o primeiro, só 1 milésimo de segundo, porque só tem isso aqui. Quando ele chega bem aqui, ele volta para o final. Para resolver esse problema, é só a gente selecionar o primeiro frame, dar Ctrl C, Ctrl V no final e dar play. E agora a animação ficou muito mais fluida. Agora a gente vai dar um pequeno corte para depois que eu tiver feito todas as animações do personagem. Pronto, com todas as animações feitas, a gente pode voltar para o Animator. E agora a gente vai ver aqui no Animator que todas as animações apareceram aqui. Por quê? Porque antes de a gente começar a mexer, a gente teve que selecionar o personagem. Então a Unity sabe que todas aquelas animações novas que a gente criou é relacionadas a esse Animator do personagem. E daqui a gente já consegue fazer as transições. E aí como é que a gente vai fazer? A gente vai começar com o Run e com o Jump. Vamos deixar as outras animações pra cá. E aí, como é que faz uma animação nova? Aperta o botão direito aqui, Make Transition. Aperta o botão direito aqui, Make Transition. Aperta o botão direito aqui, Make Transition. Aqui, Make Transition. Make Transition e Make Transition. Opa. Set as Default State. Default State é a animação default, né? Que normalmente é idle, que é justamente a animação de ficar parado. Agora, com essas transições feitas, se a gente der play, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar trocando de animação. Por que que isso está acontecendo? Aqui, quando você dá play, se você clicar no personagem, você consegue ver o que está acontecendo dentro do Animator, né? Por quê? Porque a gente não colocou condições para determinar se ela deve ou não trocar a animação. E aí, no caso aqui, ela sempre está trocando. Então, para resolver esse problema, é muito simples. A gente vem aqui em Parâmetros, aí a gente cria um novo booleano. A gente vai criar um booleano de correndo, running, e um booleano para jumping. E aí a gente pega, a gente coloca, se o personagem está correndo, ele vai para o run. Se ele não está correndo, ele volta para o idle. Se o personagem está pulando, ele vai para o jump. Se ele não está pulando, ele volta para o idle. E a mesma coisa no run. Jumping true. Jumping false. Só que existe mais uma coisa que a gente tem que alterar em relação às transições. Já que nós estamos trabalhando com imagens do 2D, a gente clicar aqui no Settings, ele tem esse Exit Time. O que é o Exit Time? É basicamente a partir de quantos segundos da animação ele pode sair. No caso aqui ele está 0.28. Então só a partir de 0.28 a animação pode ter uma transição. Só que a gente não quer isso, a gente quer que sempre que a gente peça para ele alterar, ele altere. Então para isso é só
tirar o execute time. E o que é esse fixed duration, esse transition duration? É o tempo da transição. Ou seja, o tempo que ele vai sair do idle para o run. Só que isso não tem muito sentido para animação 2D, porque essa transition duration ela faz uma interpolação entre as animações. Só que sprites não tem interpolação entre si, então isso não funciona e fica estranho se a gente deixar. Então a gente tira aqui. Se a gente estivesse trabalhando com animações 3D, a gente poderia deixar esse fator aqui ativo. E agora, temos mais uma coisa para alterar. Por quê? Porque quando o personagem estiver do idle e for para o jump, e a gente sai do jump, pode ser que ele saia do jump para o run. Por quê? Porque a única condição para saída é se ele está pulando falso. E isso pode ter estranhos acontecimentos dentro da Unity, né? Então, para resolver esse problema é muito simples. É só adicionar mais uma condição dentro dessa transição, que é se ele está correndo verdade. Se ele está correndo, ele vai para run. Se ele não está correndo, ele volta para o idle. Então, se a gente der play agora, o personagem vai ficar no idle. Se eu clicar no running, ele começa a correr. Se eu desativar o running, ele volta pro idle. Se eu clicar pro jump, ele fica jumping. Se eu estiver correndo e desativar o jumping, ele volta pro correr. E se eu estiver correndo e clicar no jumping, ele pula. Então a gente já tem uma pequena máquina de estados de animação aqui pronta. Só que agora a gente quer fazer para os outros, né? Pro ataque, pro death, pro fall e pro hit. E eles vão ser um pouco diferentes, porque a gente vai utilizar o end state. O que é o end state? Essa transição aqui, ela é do idle para o jump. O end state é de qualquer animação, ele pode soltar o attack. De qualquer animação, ele pode morrer. De qualquer animação, ele pode atacar 2. E de qualquer animação, ele pode levar um hit. E aí, para fazer essa transição, é só colocar o end state aqui em cima e fazer uma transição. Para cá, para cá, para cá e para cá. E aí a gente vai configurar para que quando ele terminar de fazer essa animação, eu quero que ele volte aqui pro default, pro idle. Então a gente faz isso aqui, para cá, para cá, para cá. Só que a gente não vai fazer isso pro death. Por quê? Porque quando o personagem morreu, eu não quero que ele vá para outra animação. Quando ele morreu, ele morreu. Então a gente vai deixar o death assim do jeito que ele tá. O fall a gente vai cuidar dele depois. Deixa ele aqui por fora. E aí, o que a gente pode fazer? A gente tem que criar condições para Death, Hit, Attack e Attack 2. E o que são essas condições? A gente não vai criar um booleano, a gente vai criar um trigger. O que é um trigger? Ele é como se fosse um booleano que você deixa ele verdadeiro e no momento que ele é utilizado, ele volta para o falso automaticamente. Você não fica ativando e desativando ele. Vou mostrar aqui como exemplo que fica mais fácil. Vou criar aqui um Death. Um trigger attack. Trigger attack 2. Um booleano. Opa, erro meu. Attack 2. E um trigger hit. E aí, mesma coisa aqui. Temos que alterar todas as transições aqui. E aí eu vou testar esse aqui, não sei se funciona. Não sei se altera só uma. Não, realmente tem que alterar um de cada vez, certo? A gente vai aqui selecionando 0, 0, 0 e 0. Aqui, no caso do attack, dos attacks e do hit, eu quero que as animações do attack e do hit terminem para ele poder voltar pro enter. Então, essa animação aqui vai ter exit state, vai ter exit time. Então, a gente deixa ativo o exit time e coloca como 1. Porque 1 é justamente o final da animação. Então, agora, ele vai chegar aqui no hit, vai chegar aqui e vai entrar. E assim que essa animação acabar, ele volta pro idle. E aí, a gente tem que colocar essas condições aqui. E essas condições é justamente os triggers que a gente criou. Então, aqui é o hit. Aqui é o attack. E aqui é o attack 2. Ah, e tem o do death.
E agora, se a gente der play, o personagem andando, pulando, correndo. E se eu clicar aqui em hit, por exemplo, ele leva um dano. E aí ele volta pra cá. Attack, ele ataca. Aqui ele ataca também. Em death, ele fica morrendo várias vezes. A gente vai ajeitar isso aqui depois. Só que a gente não quer que o personagem, enquanto pule, ele possa atacar. Então, pra resolver esse problema, a gente adiciona outra condição aqui. E em vez de running, a gente bota jumping. Jumping false. Então, ele só vai conseguir fazer essa transição de ataque se ele não estiver pulando. Então, agora, se o personagem estiver pulando, ele não consegue atacar, mesmo que o trigger esteja ativo. Se eu sair do jumping, ele ataca automaticamente, porque o trigger fica salvo até ele ser utilizado. Só que agora a gente tem que resolver o problema do death, porque a gente não quer que o personagem fique morrendo várias vezes, né? Pra resolver esse problema é muito simples, a gente vem aqui em Animation, vem aqui na animação de death e desativa o loop time, porque agora a animação não vai ficar mais loopando. E agora, se a gente botar pra ele morrer, ele fica caído no chão, morto. Agora, a gente vai resolver o fall, né? Por que a gente deixou o fall pro final? Porque a gente quer que o personagem, quando ele execute a animação de pular, ele suba e quando ele estiver caindo, ele troque para a animação de descida. E para isso a gente vai utilizar uma estrutura diferente dentro do Animator, que é a Blend Tree. Se você clicar no botão direito aqui, a gente pode create a new Blend Tree. E aí esse Blend Tree ele vai criar um float. Vou chamar esse float aqui de altura, ou de velocidade Y. Velocidade Y. Se a gente clicar aqui 2 vezes agora no Jump, ele veio para a Blend Tree dela. E aí, o que é que a gente vai criar? A gente vai criar um New ADD Motion Field. A gente vai adicionar o Motion Field aqui e 2 Motion Fields. Por quê? Porque um vai ser o dele de Jumping e outro vai ser ele de Fall. E agora, se a gente botar para que ele esteja pulando, ele vai ficar subindo. Quando a gente passar para cá, ó, ele começa a descer. Da metade para baixo, o personagem começa a descer. E aí, ele vai variar de acordo com a velocidade Y. Só que a velocidade Y, ela não é do 0 a 1. Ela é do negativo para positivo, né? Porque quando você está pulando, ela está positiva. Quando você está caindo, ela está negativa. E para fazer isso é muito simples. A gente vem aqui, seleciona Blend Tree. A gente bota aqui, a gente desativa esse Automate Thresholds. E aqui a gente vai botar os máximos. Ou seja, a gente vai colocar aqui, o Fall vai ser -1. E o Jump vai ser 1. Agora quando ele pular, e a velocidade tiver 1, ele vai estar subindo. E aí se a velocidade tiver -1, ele vai estar descendo. E agora a gente já tem, para poder sair daqui, é só clicar aqui em Base Layer. E agora a gente já tem nossa Animation Tree pronta. Se a gente clicar aqui em Death, ele morre. Aí para sair daqui a gente pode clicar aqui, bota Jump to Stage. A gente desativa o Jump, Running, Hit, Attack, Attack. Pronto, pessoal, a gente já tem um sistema de animação de um personagem completamente pronto. No vídeo da próxima semana, a gente vai fazer com que o computador leia os inputs do player, e a partir desses inputs do player, o personagem corra, pule, morra, e aí você finalmente vai ter a base inicial para você conseguir fazer seu primeiro jogo plataforma, por exemplo. E não se esqueçam, isso aqui funciona para qualquer animação 2D, essa lógica que a gente contou aqui. O que importa é você entender a lógica para poder aplicar para o seu problema. E não existe maneira certa ou errada de fazer isso aqui. Existem várias maneiras de você conseguir resolver um problema, uma máquina de estado de animação, né? Esse aqui foi o jeito que eu escolhi fazer. Você pode fazer do seu jeito e não necessariamente vai estar bom ou ruim. E é isso. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal para ver o vídeo da próxima semana, para completar esse arco de dar vida à sua animação. E é isso. Não se esqueçam de seguir as outras redes sociais também, que eu tinha quase esquecido delas. Valeu, falou e até mais. Fui!